Boa tarde, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Vamos colocar a nossa vida em ordem? Sim! Então peguem a apostila, abram no capítulo 3 de arte, que vai começar lá na página 16 e na página 17, tá? Esse capítulo 3, que tem como título, né, Era uma vez uma história, a gente vai aprender justamente sobre histórias, né, e como é divertido, como pode ser divertido fazer histórias inventadas, né, ou modificar histórias. É isso que a gente vai ver aqui, tá bom? Mas para iniciar, a gente tem sempre aquelas bolinhas, né, que fazem perguntas para a gente em relação às imagens do começo do capítulo. Então, na primeira bolinha da página 17, fala assim para vocês, ó, uma ilustração. Uma das crianças, né, está contando uma história para os seus amigos. Você já fez isso? E aí, primeiro ano? A segunda bolinha fala assim: que história você contaria para os seus amigos se vocês tivessem a oportunidade de estarem juntos? Seria uma história de terror, um conto de fadas, né? Um conto de aventura? O que vocês falariam aí de historinha para os seus amigos? E a última bolinha fala assim: se você inventasse uma história, quais seriam os personagens? Então, assim, pensando em personagens, se vocês fossem inventar uma história, eles seriam o quê? Seriam pessoas, seriam objetos, né, que falam, ou animais que falam, ou plantas. E aí, conta pra gente. Mas primeiro, responde pro adulto que está aí com você e depois no nosso correção a gente confere, fechou? Feito isso, coloca agora na página 18, né? Que é quando começa-se a falar do conteúdo mesmo, né? Era uma vez. Quando a gente escuta era uma vez, a gente já pensa em historinhas, né? E é exatamente isso que está falando aqui na página 18. Opa, presta atenção que a prosinha vai ler, tá bom? Era uma vez. Só de ouvir esse início de frases, já nos preparamos para a história que vai chegar, né? Era uma vez, não é assim sempre? Contar e ouvir histórias faz parte das nossas vidas desde que somos muito pequenos, né? O tempo todo, quando a gente é bebê, ou até quando a gente está na barriga da mãe, a gente escuta histórias. Algumas histórias estão nos livros e outras são passadas de uma pessoa para outra por meio da fala. Algumas das primeiras histórias que a gente conhece são bem antigas e fizeram parte de diferentes culturas. São chamados contos de fadas. As histórias como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve e os Sete Anões são alguns exemplos de contos de fadas conhecidos por milhares de crianças em todo o mundo, né? Essas histórias de contos de fada não começaram há pouco tempo. Elas existem há muito tempo atrás, né? E se você for parar para pensar, né? Se você for ver os desenhos, né, de contos de fadas, principalmente os da Disney, você até percebe que são coisas antigas pelas vestimentas, né, das pessoas. As roupas das princesas e dos príncipes são tiradas daquela época medieval há muitos anos atrás. E aí, primeiro ano, aqui em rosa é uma sugestão, né, para vocês que fala do Shrek. Todo mundo conhece Shrek, né? Está falando assim, ó, personagem, né, o Shrek, personagens de vários contos de fada fazem parte do divertido mundo do Hugo Shrek. Assista ao filme Shrek, dirigido por Andrew Adamson e Vicky Jenson, de 2001, faz bastante tempo, o primeiro Shrek, né, porque tem, se não me falha a memória, 4, não é? 4 ou 3? Primeiro surgiu em 2001, bastante tempo atrás. E aí fala para vocês se divertirem com as histórias. Por quê? Porque no filme Shrek, né,
Tem vários outros personagens que aparecem, né, dos contos de fadas. É muito legal, muito, muito, muito legal mesmo. Aqui embaixo no Fazendo Arte, nós não vamos fazer, porque olha só o que está pedindo para gente fazer aqui, ó. Vamos experimentar brincar com os contos de fadas? Dividam-se em grupos de 6 a 8 alunos e escolham um conto de fadas que todos conheçam para o grupo encenar. Divida os personagens, criem figurinos com os materiais disponíveis e divirta-se. A gente não vai fazer porque não tem como a gente se reunir para fazer uma pecinha de teatro, né? Não tem como a gente encenar. Inclusive, encenar está grifado e aqui está o significado, né? Preparar um espetáculo. Representar e interpretar no teatro quando o ator está em cena ou ele está encenando. Então, encenar é a mesma coisa de fazer um teatrinho, vamos dizer assim. A gente não vai fazer isso, tá bom? Agora, a página 19 a gente vai fazer sim, porque fala assim nessa página do Arte em Casa. Já imaginou se o dragão da Bela, da Adormecida, tirasse férias? Ou se o lobo da Chapeuzinho Vermelho criasse um grupo de proteção aos animais? Uau, olha só, já consegue imaginar como seria o resto da história? Se você pudesse ter o poder de mudar a história do seu conto de fadas preferido, como ela ficaria, né? Como ficaria essa mudança? Como ficaria o seu conto preferido? Então, nas linhas, né? Escreva nas linhas a sua versão da história e, se precisar, peça ajuda a um familiar e depois crie um desenho para ela. Então, olha só. Aqui nessas linhas, vocês vão, primeiro, pensar no seu conto de fadas preferido. Pensou? Agora vocês vão fazer modificações nesse conto de fadas, né? Por exemplo, pensa aí na Chapeuzinho Vermelho do Lobo Mau. Se o Lobo Mau não fosse mau, por exemplo, será que às vezes pode ter sido uma fofoca que fizeram dele, né? E as pessoas acham que ele é mau, por exemplo. E aí, primeiro ano, para vocês fazerem isso daqui, vocês precisam da ajuda do adulto, né? Para ajudar na escrita bonitinho. Depois que você escolheu o seu conto preferido, fez uma modificação bacana dele aqui, vocês vão desenhar na página 20. Lá na página 20 também tem mais um pouquinho de linhas, tá? Não faça uma modificação muito grande, não. É uma coisa bem simples, tá? Faça uma modificação de modo que o texto fique bem legal e depois vai fazer um desenho da sua versão do seu conto de fadas preferido, tá bom? Na página 21, né, fala-se sobre histórias inventadas, que é quando a gente usa a nossa imaginação, né? Era uma vez uma história inventada. A gente tem logo abaixo, né, uma figura e a legenda dessa figura, que está falando assim: ilustração mostrando foguetes, planetas e estrelas no universo. E logo abaixo a gente tem um textinho falando justamente, né, sobre o poder de inventar histórias. Então escuta só. Já imaginou como seria embarcar em um foguete e fazer uma viagem pelo universo? Ou dormir e acordar no ano de 3025? Ou seja, daqui a mais de 1000 anos no futuro. Já pensou vocês dormirem e acordarem tipo 1000 anos na frente no futuro? Uau! Como será que seria, né? A nossa imaginação pode nos levar para lugares desconhecidos e inventados. Pode nos ajudar a criar histórias fantásticas sobre mundos imaginários e aventuras inesquecíveis. Podemos criar seres mágicos, pessoas que não existem em lugares e objetos encantados. Em nossa imaginação cabe tudo. Pessoas que voam, animais que conversam e incríveis máquinas que não existem.
Então aqui está falando que a nossa imaginação é capaz de fazer tantas coisas, não é, primeiro ano, inventar coisas que possivelmente na nossa realidade não existiriam, né? E o texto fala aqui, como pessoas que voam, né? Já pensou o seu doguinho falando com você, mesmo? Na sua imaginação pode acontecer, né? E logo abaixo a gente também tem outra sugestão. Aqui está falando do Harry Potter, né? Fala-se assim: prazer em conhecê-lo. O personagem Harry Potter foi criado em 1998 pela escritora inglesa J.K. Rowling. O bruxinho se tornou um dos personagens inventados mais conhecidos em todo o mundo. Nas suas aventuras, né, ele e seus amigos, Harry e seus amigos, encontram gigantes, sereias, monstros e fazem magias incríveis. Harry Potter é o principal personagem de uma série de 7 livros que depois foram transformados em filme. Então, para quem não viu Harry Potter, né, e que gosta, né, de historinhas assim, de magia e essas coisas, aqui está uma boa sugestão. É bem interessante, primeiro ano. E aí, o legal do filme do Harry Potter é que vocês vão perceber que conforme forem passando os filmes, né? O menino, o moço que faz o Harry Potter vai crescendo também. Porque o primeiro filme que ele fez, ele era bem pequenininho, certo? E isso é bem interessante. Aí, na página 22, nós temos uma atividade modificada. Por que é modificada? Primeiro a Pro vai ler aqui, tá bom? O que vocês iriam fazer, mas que vocês não vão fazer. Então, nós temos aqui para começar o Cri-Cri, né? Que vai ser uma atividade modificada. A gente tem uma ilustração aí. Está falando logo abaixo desta imagem, ilustração de um mundo inventado, né? Olha só que interessante. E aí na primeira bolinha fala assim: chegou o momento de brincar de inventar histórias. Formem uma grande roda, observem as demonstrações do professor e divirtam-se com o jogo de inventar histórias, tá? Letrinha A. Um colega começa a contar uma história. Por exemplo, era uma vez um mundo feito de nuvens. O próximo colega continua a história. Por exemplo, onde nasceu um menino em forma de guarda-chuva. E assim segue a roda até terminar a história e começar outra. Aí na questão B fala assim: organizem os materiais disponíveis, como adereços, objetos, entre outros, no meio da roda. Um colega vai levantar e vai escolher um material para começar a contar essa história. Por exemplo, pega um lençol, amarra em volta do pescoço com cuidado, como se fosse uma capa, e conta: era uma vez uma menina que queria voar. Outro colega vai até o meio da roda, escolhe outro material e continua a história. Por exemplo, escolhe um pote de purpurina, joga na capa do primeiro colega e conta: uma fada desastrada ouve o desejo da menina e joga o pão mágico em sua capa feita de lençol. E assim segue a roda até terminar a história e começar outra. Então, primeiro ano, como vocês ouviram, é uma atividade modificada. Por quê? Porque primeiro que a gente não consegue se reunir, né? Não tem como. A maioria dos pais fazem atividade com os seus filhos à noite, então não tem como a gente fazer, por exemplo, no grupinho, né? Inventar histórias assim, né? Porque tem poucas pessoas. Então o que a Pro vai fazer? A Pro vai inventar a história para vocês e vocês vão ter que prestar atenção para vocês poderem fazer a atividade da página 23. Então presta bastante atenção que a Pro inventou 2 textos. Olha só, escuta. O primeiro texto inventado é assim, ó. Olha só que doideira. Era uma vez uma manhã ensolarada no feriado de Dia das Crianças.
As nuvens do céu estavam em forma de pirulito. As crianças resolveram então comprar doces. Também foram para a piscina e a água estava o quê? Cheia de tartaruguinhas. O senhor Honório era avô das crianças. Ele ficou debaixo da rede e deu uma cambalhota. O dia passou tão rápido que as crianças nem perceberam que já era Natal. Olha só, que história doida, doida, doida. Ficaria muito mais legal se cada um de nós, né, completasse um trechinho. Mas a Pro completou aí, também ficou bem engraçada. Presta atenção agora na segunda história, tá bom? Era uma vez, essa daqui é em homenagem ao primeiro ano, tá? Era uma vez uma menina chamada Lívia e ela está fazendo aniversário. Os seus amigos resolveram fazer uma festa surpresa. A professora Desirê ajudou a preparar tudo. Lívia ganhou vários presentes dos colegas e da professora. O João lhe deu um saco com minhocas. Isabelle, uma bolinha de pelos. Breno deu um pirulito mordido. A Ana, um par de meias furadas. E a professora Desirê deu para Lívia uma meleca de nariz. A Lívia ficou muito feliz com a festa surpresa e depois de apagar as velhinhas, agradeceu a todos com um puxão de orelha. Olha só, então essas duas historinhas a Pro inventou. E aí, na página 23, fala assim, ó. Recorde as histórias inventadas, né? Ou seja, recorde essas duas histórias que a Pro falou, né? E com a turma no caso da Pro, né? A Pro que falou, escolha uma dessas histórias, né? Que você ouviu a Pro falando e vai criar um desenho interessante, certo? Aqui, primeiro ano, teve dúvida? Volta um pouquinho na gravação e escuta de novo as duas histórias malucas que a Pro falou. Você vai escolher uma história maluca e vai desenhar aqui, tá bom? Pode ser, né? Aquela história que a Pro falou que é a primeira, que é do Dia das Crianças e que o dia passou tão rápido e que já era Natal, ou a da festa de aniversário da Lívia, que eu acho que é a mais engraçadinha aí, tá bom? Vai escolher uma dessas duas histórias e vai desenhar. A tarefa de hoje está tão fácil, né, primeiro ano? Agora sim, a prosinha vai dar tempo para vocês fazerem e depois a gente corrige, fechou? Então, beijos e até mais. Tchau, primeiro ano!